começar a aula. Eu gostaria de fazer nessa aula, passar aqueles operadores diferenciais que foram obtidos em coordenadas cartesianas para coordenadas curvilíneas ortogonais. Nós já fizemos isso para o gradiente, né? Então, nós temos, né, até esse ponto, três operadores diferenciais. O operador gradiente, o operador divergente e o operador rotacional. Cada um deles tem a sua definição particular, certo? Então, todos eles foram inicialmente obtidos, né, em sistemas cartesianos, né? Definidos, melhor. Cabe agora prevê-los em um sistema coordenadas por bilíneas ortogonais. Por que isso? Por que eu quero escrever esses caras em um sistema de coordenadas por bilíneas ortogonais? Porque, como a gente já mencionou antes, dependendo da simetria do problema físico, pode ser mais interessante resolvê-lo num sistema de coordenadas, pode ser mais interessante não. Muitas vezes é a questão até de viabilidade, você só consegue resolver naquele sistema de coordenadas. Então, muitas vezes é importante ou necessário você mudar o seu sistema de coordenadas de cartesiano para um outro qualquer, para que você possa, então, representar o seu problema de forma mais simples e, portanto, resolvê-lo de forma adequada. Então, essa é a necessidade. Então, a ideia é mais ou menos o seguinte. Vou colocar isso aqui, tá? Isso é importante porque, muitas vezes, o problema físico possui uma simetria. Ou seja, a simetria é uma propriedade do sistema físico, tá? E, assim, pode ocorrer que ele só seja solúvel em um sistema de coordenadas que se ajuste à sua simetria. Mesmo quando é possível resolver o problema em vários, isso acontece, tá? Sistemas de coordenadas diversos, né, diferentes, aquele no qual o sistema físico se adequa é o que vai proporcionar a solução mais simples. Isso é importante, tá? É bastante importante. Se eu tenho, por exemplo, eu quero encontrar o campo elétrico gerado por um cilindro. Eu tenho a simetria cilíndrica óbvia, né? E por que diabos eu ia resolver esse problema num sistema de coordenadas cartesianas? Eu certamente vou ter muito trabalho para resolver isso num sistema de coordenadas retangular, sendo que o meu problema tem essa simetria. Eu poderia dizer por que isso é importante, mas eu acho que nesse momento vai ser de pouca relevância, tá? Porque muitos de vocês ainda não têm a noção de condições de contorno e tudo mais, então, nesse caso, talvez não seja um bom momento para dizer. Mas nós já fizemos essa passagem para o operador gradiente. Antigamente, nós tínhamos o gradiente em coordenadas cartesianas, escrito como... Aliás, aqui isso aqui vai me possibilitar fazer algumas considerações importantes, tá? Eu muitas vezes vou escrever assim, tá? Isso aqui é ddx, tá? Só uma forma um pouco mais breve de escrever a derivada parcial. Então eu escrevi d, dy, escrevo só dy. Fazer a mesma coisa, tá? Então, isso aqui é o nosso operador gradiente em coordenadas cartesianas, tá certo? E vejam que ele é um operador. Isso aqui opera sobre uma função, ou seja, pega uma função e transforma numa outra função. Nesse caso aqui, ele pega uma função escalar, tá? E leva essa função, um campo escalar, né? E leva esse campo escalar num campo vetorial, tá? Aqui eu dou uma paradinha para fazer um comentário que é muito importante para o bom andamento do semestre para vocês. Vocês estão vindo de uma disciplina, que é o cálculo, né? Vocês não fizeram fundamentos matemáticos já, que trabalha com vocês num nível ainda bastante concreto, em que
o amadurecimento formal de vocês não se deu ainda de forma muito acentuada. Isso significa que muitas vezes vocês vão deixar passar sutilezas da exposição. Daí a importância de vocês acessarem o material antes da aula, se possível, e depois dela, se não for possível. E, quem sabe, até, de uma maneira ainda mais interessante, antes e depois. Tá? Então, é importante que vocês façam isso para que certas sutilezas do processo de aprendizagem possam ser incorporadas ao estudo de vocês. Então, muitas vezes, vocês vão olhar o operador, não vão ter a noção de que ele opera sobre uma função escalar ou uma função vetorial, qual é o resultado dessa operação, muitas coisas assim. Então, é importante que vocês trabalhem um pouco isso. Isso talvez seja o maior obstáculo para vocês nesse semestre, tá? Que é esse amadurecimento formal, que eu estou chamando, que no final das contas é um amadurecimento intelectual também, tá bom? Então, ok. Eu agora, bom, e o que nós fizemos? Antes de fazer essa passagem, que eu vou fazer novamente para o gradiente, eu vou tomar um sistema de coordenadas curvilíneas ortogonais generalizado, tá? Então, para fazer a passagem, considerar um sistema de coordenadas curvilíneas. Aí eu vou pedir, então, para que vocês confrontem com a imagem, que é onde eu defino esse sistema. Deixa eu só pegar uma foto aqui, que é o da própria apostila, tá? Esse da apostila está bem feitinho. Talvez na internet tivesse, mas esse aqui está bem feito. Então, deixa eu dar alguns detalhes disso aqui. Veja só. Essa curvinha aqui embaixo, ó, percebe? É uma curva em que só o L modifica. Então, ela é uma curva coordenada, que eu poderia chamar de CL, por exemplo. Certo? Essa outra curva aqui, ó, só o N se altera. Então, ela é uma outra curva coordenada CN, C minúsculo. Essa outra aqui é uma que só o M varia. Então, ela é uma curva coordenada em M. O que significa dizer que esses sistemas de coordenadas curvilíneas são ortogonais? Significa dizer que em qualquer ponto do espaço em que essas curvas coordenadas se cruzem, elas se cruzam por um ângulo de 90 graus. Tá bom? Todas três, entendidas duas a duas. Bom, quais são as superfícies associadas, superfícies coordenadas, né, associadas a esse sistema? Então, nesse caso, vamos pegar esse caso aqui. Eu tenho essa superfície apontando para cá, e esse cara aqui é a diminuição, né, da coordenada L. Então, a gente sabe que ele aponta na direção L, mas aponta na direção negativa de aumento de incremento do L. Então, essa superfície aqui é uma superfície coordenada DSL. A mesma coisa é essa daqui, só que é na direção positiva e está sendo apresentada numa posição diferente dessa aqui. Essa daqui é a DSL no ponto LMN, essa aqui é a DSL no ponto L mais DL MN. Tá bom? Então, com isso, eu espero que vocês tenham uma compreensão do que significa esse objeto aqui, geométrico. Tá bom? No caso esférico, ele adquire aquele formato de pizza, né? Meio pizza, não é exatamente uma pizza, né? Um cilíndrico também e tal. Aí, claro, vai depender como ele vai se conformar, vai depender do sistema de coordenadas que você vai utilizar para representar o seu problema, tá bom? Mas o que importa aqui tomando a imagem acima como base, podemos escrever os seguintes elementos de linha, área e volume. Vou colocar aqui os três. Bom, vamos aos poucos. Vou colocar aqui DL, vou colocar DXI, que é um cara na direção XI, né? Que é essa variável. Eu estou pensando no XI como sendo L, tá? A curva XI, eu não sei nem se eu deveria colocar, talvez for melhor colocar DL XI, como eu fiz da outra vez. Certo? Então, vou colocar DL geral. Legal. Vai ser o quê? Ele vai ser aquele. Vou fazer uma recordação aqui. Tomando a imagem assim como base, e lembrando que em ponto qualquer do espaço pode ser reescrito como R é igual a XI, a YJ, a ZK, né? Ponto qualquer pode ser escrito assim. E sabendo, temos as regras de transformação dadas por x é igual a x, xi, eta,
Θ. Essas variáveis são as novas variáveis, né? Claro, as variáveis curvilíneas, né? Gerais agora, tá? Por isso eu estou usando essa notação. Y igual. Isso aqui significa meramente a regra de transformação. Por exemplo, você em coordenadas esféricas, o xi é o R, o eta é o θ e o zeta é o φ. E você tem que o x é igual a R, seno θ, cosseno φ. Então é isso, tá? Um caso particular. Ups. Se alguém se perder, me avisa, tá? Professor, eu realmente não estou entendendo essas componentes, não. Essas novas aí. O que? Essas letras? Uhum. Que você representa? Eu vou dar um exemplo embaixo, então, que pode ser que ajude. E também, só uma coisa que estava antes ali, que eu achei estranho, que foi a definição do gradiente, ele tá um pouco diferente. Não. Não sei se eu perdi isso ou se eu me enganei. Você estava no início da aula? Ou você entrou agora? Não entrei agora, mas eu entrei quando você estava escrevendo texto abaixo disso aqui. Então foi isso, tá? Porque eu disse o seguinte, que isso aqui é o DDX, tá? Assim. Ok. Bom, então eu vou só continuar isso aqui e depois eu vou colocar aqui embaixo o exemplo. Apesar de falar primeiro. Então, no caso do sistema de coordenadas esférico, temos que o xi é igual a R, o eta é igual a θ e o zeta é igual a φ. E temos as equações. A x é igual a si, cosseno de eta, seno de eta, perdão, cosseno de zeta. Essa é a nova notação. Ou seja, R seno θ, cosseno φ. Que é essa expressão que está aqui. Essa outra aqui, o y seria o R, seno θ, seno e φ. E o último seria Z igual a R cosseno de θ. Então, são essas três equações que estão aqui. E aí agora a gente vai poder escrever os elementos de linha, área e volume. Da forma. Então, como é que vai ser o elemento de linha? O elemento de linha vai ser um DL. Esse L eu vou colocar um L assim, para não parecer que eu estou falando daquele outro L. Vai ser igual a H1, HXi, perdão, xi, na direção xi, mais H eta, na direção eta, mais exatamente esse aqui, tá? Mesma coisa que isso aqui, só que agora tomado em coordenadas curvilíneas. Então eu estou passando desses versores para esses versores, que estão no outro sistema, e dessas variáveis para essas variáveis aqui. Já volto a isso aqui. Tá? Bom, por que eu tenho isso? Vamos pegar aqui um exemplo, né? Temos as equações e o elemento de linha, PL. Para vocês entenderem por que eu preciso daquele HXi lá. Eu lembro que, para quem já fez alguma coisa de exercício, o HR, que é o HXi, né? Mesma coisa que o HR. É 1. O H eta é a mesma coisa que o H θ, né? É só mudança de nome. É igual a R. E o H θ é a mesma coisa que o H I. É igual a R seno de θ, que é a mesma coisa que si seno de θ. Então, em coordenadas esféricas, esse cara aqui fica dr. Vou escrever primeiro nas coordenadas usuais, tá? Mais R de θ mais R seno de θ de φ. Ou, nas outras coordenadas, que é o dxi, perdão, só faltou aqui os versores, né? R θ φ. É uma coisa que escrever isso aqui, e, porque é um HXi, né? Mais si de eta mais si seno de eta de zeta, direção zeta. A pergunta que poderia ser feita, evidentemente, é, bom, mas de onde vem isso, né? De onde vem isso? Vou colocar aqui, eu vou escrever o elemento de linha,
Depois eu coloco os outros. Pois, se tomarmos um dr qualquer, né? Se nós pegarmos um dr qualquer, significa o quê? dr é igual a dxi mais dyj mais dz, tá, certo? Mas aí a nossa questão é, tá, mas eu não quero representar em termos desses caras aqui, eu quero representar em termos da variação, em termos dessas variáveis aqui. Mas esses caras aqui, ó, são os elementos de arco, isso nós já mostramos, né? São as curvas coordenadas, então são essas distâncias, nós já mostramos isso, lá atrás. São essas distâncias aqui, ó. Esse hxi, dxi é essa distância. Esse h eta, d eta é, onde está o eta aqui? Não sei, acho que está para cima, é essa distância aqui. E esse h zeta, d zeta é essa distância. Claro que na direção, um na direção xi, o outro na direção eta, o outro na direção zeta. Quando eu saio de um ponto e vou para outro, eu posso fazer isso variando o xi, o eta e o zeta. Por isso que eu saí daqui e vim até aqui. E essa variação é feita como? É a soma vetorial disso mais isso, que é a mesma coisa que isso, né? Isso, mais isso, mais isso. Então é a soma vetorial desse vetor que está aqui, que é hxi, dxi na direção xi, mais esse vetor que está aqui, que é o h eta, d eta na direção eta, mais esse vetor que está aqui, que é o h zeta, d zeta na direção zeta. Certo? Acho que não precisa escrever isso aqui, não. Talvez fosse ficar mais complicado de entender do que a expressão. Eu vou colocar então assim, que representa sim. Certo? Professor, Pois não. olhando a figura, eu não sei nem se eu vou conseguir explicar a minha dúvida, mas olhando a figura, eu fico um pouco confusa do porquê que o H entra nessa questão. Eu vou te explicar direitinho isso aí, isso é muito importante. Deixa eu só escrever esse pedacinho aqui, tá? O H entra pelo seguinte, porque isso aqui pode ser um ângulo. Essa mudança aqui pode ser um ângulo. Lembra em coordenadas esféricas que você vai de um θ para um θ mais delta θ? Deixa eu pegar aqui uma imagem de um sistema esférico, tá? Para você entender. E isso tem a ver com aquele negócio dos detalhes. Foi uma ótima pergunta sua. Deixa eu colocar aqui sistema, coordenadas esféricas. Fica fácil de ver. Imagens. Deixa eu pegar um que seja fácil de ver. Professor, mas no domínio dos infinitésimos isso não se aproxima a uma reta, não? Não dá para considerar reta? Mesmo que você considere. Se você considerar reta mesmo, você vai estar violando a deformação que a mudança de coordenadas ela engendra no seu sistema, tá? Então, realmente, você não pode considerar reta. Ou seja, o seu sistema, o seu elemento de volume é isso aqui, porque se fosse uma reta, a transformação não teria um jacobiano. Mas a ideia aqui, deixa eu responder um pouco primeiro essa questão dela, e depois eu volto a sua, talvez eu responda as duas ao mesmo tempo, tá? Esse cara aqui usa o φ nessa direção, eu geralmente uso o θ aqui e o φ aqui, mas tanto faz, tá? Olha o que acontece com a variação do φ. A variação do φ, aqui é φ, aqui ó, é φ mais delta φ, entendeu? Então, essa variação aqui é um ângulo, mas o que eu tenho é um elemento de linha. Então, eu não posso ter um ângulo. Eu não posso, se eu tivesse só isso aqui, ó, qual o problema? Eu tenho aqui uma coisa com dimensão de comprimento e eu tenho aqui uma coisa com dimensão de ângulo. Isso aqui não representa um caminho percorrido, mas sim um ângulo variado. Então, isso aqui, na verdade, que é o H, vai representar essa distância, o arco, portanto, por isso que não pode ser uma linha reta, o arco que você perfaz quando você varia o θ, porque a gente tem essa mudança do θ para o θ mais delta θ. Tudo bem? E a coisa aqui é a mesma coisa, porque você aqui tem a projeção, isso aqui é a projeção no plano, né? Então, quando você vai daqui para cá, você foi de um φ até φ mais delta φ. Mas se você tirar esse cara aqui, é um ângulo. E você está somando um ângulo a duas coisas que têm dimensão de comprimento. Então, na verdade, esses caras aqui, eles contribuem justamente para você ter aqui um elemento de arco. Esse elemento aqui é este arco, essa distância, portanto. Esse elemento aqui é o arco. E quando é o R, aí tudo bem, não é um arco porque o R já é R, né? Já é uma distância, tá? Então, é por isso que você é obrigado a colocar os Hs. Tá certo? Tudo bem? Entendi, obrigada. Tá bom. Então é isso. Bom, então vamos continuar aqui, né? E aí eu vou colocando os exemplos aqui embaixo à medida que eu for fazendo, tá bom? Com relação aos elementos de área ou superfície, teremos algo como ds
Não sei se eu faço aqui os 3 ou se eu coloco... Deixa eu colocar, vamos tentar fazer assim. Eu acho que isso vai gerar mais confusão do que... sei lá. Tá, vamos tentar fazer assim para ver se a gente treina aí a abstração de vocês. Veja só, essa é a área na direção K. Esse K pode ser Xi, Eta ou Zeta. Vamos pensar no Xi, talvez aqui ajude. Vamos pensar no Xi, tá certo? Então nós estamos pensando nesse elemento de área aqui, ou esse, né, que é perpendicular à direção de variação do Xi, que eu estou pressupondo que é o L, tá bom? Então como é que vai ser esse cara? Esse cara, ele vai ter o quê? Os elementos que variam estão na direção Eta e Zeta, concorda? Ó, se eu tô com essa superfície aqui, quem varia aqui não é o Xi, porque eu estou com o Xi fixo, isso é uma superfície coordenada. Quem varia aqui é o N, ou o Zeta, e o M, ou Eta. Tá? Então são esses dois elementos aqui que formam o que poderia ser um elemento de área. Só que não é um elemento de área porque essas coisas podem ser ângulos. É a mesma ideia. Então eu coloco aqui H, Eta, H, Zeta. Entenderam isso aqui? Ou não? Na direção Xi. Ficou claro, professor. Tá, beleza. Então agora nós vamos escrever isso tudo, os 3, são 3, né? São 3 que tem na direção Xi, na direção Eta e na direção Zeta. Então o que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui na direção K é igual a I, J, DI, DJ, K. Tudo bem? Ó, não vai ficar legal, vocês vão se perder. Deixa. Vamos lá colocar Eta mesmo. Eu escrevo os 3. É porque aqui dá para escrever os 3 de uma vez só, né? Mas aí vai confundir I e J com cartesiano. Não vou me arriscar com isso, não. Só para escrever uma coisa mais, digamos assim, mais sintética, né? Mas tudo bem. Bom, aí anda mais devagar, né? Esse é o problema. Mas tudo bem. Aqui, evidentemente, eu consigo. Eu vou copiar. Vou lá. Só mudar os índices, né? Então, quando for o deta, evidentemente, que se é o eta, vamos supor que o eta aqui para cima, né? Então, a superfície é essa aqui. O eta não varia. Essa superfície é a variação do L, que é o Xi, e do M. Então, ela é a variação do Xi e do Zeta. Evidentemente, é na direção eta. E aqui é esse cara que forma com o deta uma distância. Esse cara que forma com o Xi, o dxi, uma distância. Então, é uma área, né? Distância vezes distância é a área de um quadrado. Só que esse não é um quadrado, né? É uma coisa deformada, tá? E o último deles seria o dzeta. Zeta é o hxi, heta, xi, d eta, na direção zeta. Finalmente, para o elemento de volume, teremos... Bom, e aí? Como é que fica o elemento de volume? Aí fica, ao invés disso aí, com 3, né? H eta, H psi, H zeta. Aí o que multiplica os 3 elementos infinitesimais. Exatamente. Todo mundo conseguiu ver isso? Porque eu estou multiplicando as 3 distâncias. Como se eu tivesse um cubinho, só que é um cubinho deformado, né? Eu estou multiplicando as 3 dimensões, tá? Notamos aqui o termo J, I, eta, zeta, igual a H, I, H, eta, H, zeta, é chamado de jacobiano da mudança ou da transformação de coordenadas. Da mudança. Interessante. Eu não vou falar disso com muito detalhe, não, que é aquela última seção da apostila. Porque você pode definir também o jacobiano dessa maneira. Geralmente aí você escreve assim. X, Y, Z. Perdão. Um determinante. Quem já fez cálculo 3 aqui, alguns já costumam chegar aqui com cálculo 3 feito. Vamos ver isso. Vamos entender melhor isso aqui. Aqui é o dxi. X, X. Vou só mudando agora aqui. Y. Z. Agora eu venho aqui. Eta.
Normalmente aqui. Zeta. Uma outra maneira de se definir esse cara, tá? Aí vocês podem perguntar, pô, mas que relação estranha. Dá para mostrar que isso daqui se transforma nisso daqui, tá? Graças à questão. Porque, na verdade, o que você quer é mostrar isso aqui, ó. Ou seja, o jacobiano é uma maneira de você sair, e aqui eu poderia ter colocado o jacobiano inverso, dá na mesma, tá? O jacobiano inverso é o contrário disso aqui. Talvez eu pensei que fosse melhor colocar, mas agora vai dar um trabalho de escrever, eu faço isso quando eu estiver passando ali. Então, por exemplo, o elemento, vou fazer isso aqui, o elemento de área, aqui no caso esférico, né? O elemento, os elementos de área ou superfície. Para esse caso particular, né? Vou colocar em termos de R, tá? Que é mais natural para a gente pensar em termos de R do que ficar pensando no si, etc. Então ele é uma coisa na direção R, mas que varia o quê? Olha só, eu não posso colocar d θ, dφ, né? Eu tenho que multiplicar pelo R, que é o R que dá o d θ, que dá o arco R d θ, e o R seno de θ que dá com o dφ dá o arco dφ. Então isso aqui fica R ao quadrado, seno de θ, dφ. Na direção R. Vou colocar esse R aqui. Talvez fique mais claro. Talvez eu até colocar assim. O ds θ, ele vai ser na direção θ, o que? dr, dφ. Mas lembrando que quando eu ponho dφ, eu tenho que colocar R seno de θ. Na direção que? Θ. E o ds φ vai ser igual a alguma coisa na direção φ, mas vai ser R dr dθ. Direção φ. Tá certo? E o elemento? Professor, Oi. voltando ao negócio do jacobiano que você falou, eu não tô me convencer aqui, mas na minha cabeça deveria ser ao contrário. Por isso que eu falei agora do inverso, tá? Eu já vou mexer lá. Então isso aqui tudo bem, né? A multiplicação dos 3Hs, tá? Aqui eu deveria ter, na verdade, teria sido melhor escrever isso aqui assim, mas aí trocar esse cara de posição com esse, tá? Que era como eu estava escrevendo inicialmente. Mas aí eu quis mudar, lasquei. Mas esse é o inverso do outro. Só que aí ele não é escrito dessa maneira, tá? Aí eu vou colocar assim. Isso aqui implica que o jacobiano, esse jacobiano aqui, vai ser igual, aí tem que trocar aqui. Aí tem que pôr x, y, z. Agora mudar embaixo, né? Se, vou copiar aqui. Θ. Porque, na verdade, ele é a passagem do x para o psi eta zeta. É como se você estivesse multiplicando esses caras aqui, tá? Aí você pode se perguntar assim, pô, mas que coisa, hein, rapaz? Esse tanto de coisa aqui vai dar só esse número vezes esse troço aqui? Parece que tem mais derivadas aqui, né? Tem muita coisa aqui, não. Mas a verdade é que vai acontecer que você vai construir em cima disso aqui os Hs. E aí você pode mostrar que essa relação acaba se dando, tá? Então são duas formas diferentes de você representar o J. Esse aqui é esse, então esse cara aqui é esse, tá? Mesma coisa, tá? Eu vou colocar isso aqui para ficar claro. E é isso que eu estou me referindo. Aí eu coloco isso aqui em duas linhas para ficar razoável de se ver. E baixo esse cara aqui para cá. Não, esse cara aqui para cá. Pronto, vai ficar mais visível. Bom, tá? Mas isso aí é só para quem já fez um pouco mais de coisa. Então o exemplo é esse, tá? Aí eu aconselho vocês a estudarem isso para o caso cilíndrico, tá? Então, ao invés de um exemplo, um exercício. Um exercício. Faça este mesmo
Mais fácil, né? Ficar assim é mais fácil. Então tá bom, mas é isso que importa. Porque aí agora é o seguinte, nós vamos entender, uma vez feito isso, nós vamos entender como é que cada um dos operadores diferenciais é definido. Lembra que o operador gradiente, que é por um segmento de reta orientado, né? O divergente, que é definido por um segmento de volume orientado, mas quando é orientado em 3 dimensões, se você está em 3 dimensões, a orientação não interessa. Que é definido por um segmento de área orientada. Professor? Pois não. Uma dúvida que eu fiquei fazendo a lista eu posso afirmar que o versor normal a toda a superfície é igual ao gradiente da função dividida pelo seu módulo? O versor normal a qualquer superfície. Isso, nessa imagem que você tem embaixo, você pode abaixar um pouquinho? Isso, esse N chapéu aí. Eu posso afirmar que ele é o gradiente da função dividido pelo módulo dele? O problema é que você não sabe que função é essa, né? Porque isso aqui é um sistema de coordenadas, você não tem nenhuma função definida aqui, entendeu? Mas generalizando, é possível fazer isso? Né? Quer dizer, se essa função for uma função conhecida, eu posso afirmar que isso é verdade? Porque eu pensei que o vetor gradiente ele apontava sempre na direção normal da superfície. Não, tudo bem, mas o problema é que você não sabe se essa superfície está com uma... Deixa eu mostrar isso aqui numa imagem. Porque você está particularizando um dos vetores coordenados, mas sem saber qual é a cara da superfície. Porque veja só, você tem essa superfície, deixa eu tentar desenhar com esse troço aqui, é sempre mais difícil, mas vamos lá. Você tem uma superfície assim. Só que o seu sistema de eixos está aqui, local, tá? Então é o sistema de eixos zeta n, l, n. Bom, tá aqui. Quando você tirar o gradiente desta função aqui, ele vai estar apontado nessa direção. Ele não vai estar apontado na direção n, ele vai estar apontado na direção que é a direção perpendicular à superfície da função, do plano tangente que passa pela função no ponto P. Então você não pode atribuir esse cara aqui, que é o gradiente difícil, se você quiser colocar, supondo que essa função seja a função φ, ficou muito ruim, mas tudo bem, todo mundo entendeu. Isso aqui, se você quiser que ele seja um vetor normal, você divide pelo módulo dele. Você não pode dizer que esse cara aqui está na direção n, vai depender da sua superfície. Então, se o plano tangente à superfície estiver no plano ml, então tudo bem, o gradiente vai estar na direção n, mas isso aí é um caso muito particular. Entendeu? Entendi. Então nem sempre ele vai apontar na direção normal, né? Não, ele sempre aponta na direção normal, mas ele aponta na direção normal à superfície. O n não é uma direção normal. O n é uma das direções coordenadas, não é uma direção normal. Entendeu isso? Cuidado com esse n, tá? Porque esse n aqui não é um n que significa um vetor normal. É uma direção. É o nosso eta, na verdade. O m é o nosso zeta, o l é o nosso xi. Como se fosse x, y, z, não tem nada a ver, tá? Mas se a gente for pensar naquela integral do fluxo que tem o versor n chapéu, aquele n Mas chapéu... aquele n chapéu não tem nada a ver com esse n. Nenhuma relação com esse n. Aquele n chapéu é o vetor normal à superfície que você está usando para representar a sua superfície física. Esse n aqui é um nome que você está dando para um sistema de coordenadas. Era daquele mesmo que eu estava falando, aquele n chapéu. Aí, aquele eu poderia afirmar que é o gradiente dividido pelo módulo? Ah, sim. Ah, entendi. Vamos supor que você tem, então, uma superfície assim. Ó. Vou pegar uma superfície fechada. Aí você tem aqui, nesse ponto aqui, você tem esse pedacinho aqui. Esse é um plano que é o plano sobre a superfície S. E você está querendo fazer aquela integração fechada sobre a superfície S, daquele negócio lá, sei lá, aí vai depender do campo, né? Um campo F, escalar N, ds. Ora, este cara aqui, este objeto aqui, de onde é que ele vem? Essa superfície, ela é, na verdade, uma coisa do tipo φ de x, y, z, ou se na outra sistema de coordenadas, tanto faz, é igual a uma constante. Porque ela, uma superfície em 3 dimensões é um vínculo que você estabelece entre as 3 variáveis, né? Então você reduz o grau de liberdade do seu sistema em 1, e como você tinha 3 dimensões, você passa a ter 2, que é o que representa onde vive a sua superfície S. Bom, este cara aqui é este cara que está aqui, este N, né? Este N que você está falando. Então a gente estava falando de N's diferentes. Entendi a sua pergunta agora. Este N aqui é o gradiente de φ sobre φ. Tá? Em que φ representa a superfície S. Então aí dentro vai ter um divergente, né? Aqui dentro não, mas vai ter, essa integral é equivalente à integral de um divergente, claro. Mas isso nós já provamos. Isso aqui, quer dizer, isso aqui, ó, é igual a isso aqui. Esse é o teorema do divergente.
diz o seguinte, que calcular a saída do F da superfície S fechada é igual a calcular a divergência do F no volume todo. E isso acontece justamente por causa daquela coisa que nós falamos lá para trás. Porque quando você calcula a divergência do F no volume todo, as divergências internas se cancelam. E como as divergências internas se cancelam, ou seja, nessa área aqui, a divergência nessa direção é igual a divergência naquela, se cancela, você só pega, na verdade, nessa integral aqui, a parte que está para fora. Ou seja, esses carinhas que estão aqui. Então isso aqui é o teorema da divergência. Tá? Entendi. Ficou tá bom. Ficou claro então, professor. Obrigado. Então fazer para o cilindro, sem o cilindro. Tá. Então agora, com essas informações, mais facilmente vocês sempre sabem que não é tão fácil assim, né? Esse ortogonais aqui é importante, tá, gente? Vocês vão ver isso daqui a pouco. Ou seja, ser ortogonal é importante. Assim. Quando você tem uma função φ qualquer, que vai representar uma superfície, tá? Então é um φ de xi, zeta, porque você já mudou o seu sistema, tá? Esse c é uma constante, tá? De modo que dφ vai ser igual dφ xi é a regra da cadeia, tá? Nada mais que isso. Vou andar mais rápido. Tudo bem até aqui, né? Só que olha só, esse cara aqui pode ser ângulo, esse cara aqui pode ser ângulo, esse cara aqui pode ser ângulo. E antes eu defini o dφ como sendo gradiente vezes um ds, e esse s é um comprimento. Então o que eu faço aqui? Para garantir que eu tenha comprimento, eu venho aqui e multiplico e divido por h. Igual a 1 sobre h. E eu venho aqui e repito isso aqui. Eu coloco um h aqui, né? Eu não posso mudar o próximo, né? Então eu estou multiplicando por 1, né? É isso, tá? Aí fica mais fácil fazer, eu acho que aqui. Entenderam isso, né? Matematicamente. O que eu estou tentando aqui é fazer com que apareça comprimento. Desses caras aqui. Aí eu tenho um ds. Tá? Que agora eu posso escrever isso aqui da seguinte forma. Gradiente de φ. Nesse novo sistema de coordenadas, escalar. O escalar só pode ser escrito porque eu estou num sistema de coordenadas esféricas. Deixa eu fazer uma passagenzinha antes aqui para não ficar muito puxada a coisa aqui. Vou escrever isso aqui assim. Assim. Fazendo o produto escalar. Aí eu tiro esse cara aqui. Coloco aqui um xi. Coloco aqui um xi. Setor unitário, hein? Lembra que eles são unitários. Mais esse cara aqui. Mais esse cara aqui. Zeta. E aqui eu ponho um eta. Aqui eu ponho um zeta. Eu não posso fazer isso? Porque como eles são ortogonais, esse aqui vai bater com esse e vai dar isso. Quando ele bater, esse aqui vai dar zero, porque o xi é ortogonal ao eta. E quando ele bater no zeta, aqui vai dar zero também. Esse vai bater nesse, vai dar zero. Esse vai bater nesse e vai dar isso aqui. Vai bater nesse, vai dar zero. Esse vai bater nesse, vai dar zero, vai dar zero. E vai bater nesse aqui, vai dar isso aqui. É a mesma coisa. Só que isso aqui é um elemento de linha. E o gradiente é um operador tomado sobre um elemento de linha. Então eu vou escrever isso aqui agora como gradiente de φ escalar dl, que é aquele Lzinho que eu coloquei lá na frente, no sistema de coordenadas, tá? De modo que o gradiente, o operador, simplesmente isso aqui. Tudo bem? Sem o φ, né? Porque, se quiser pôr o φ aqui também pode, tá? Mas como eu estou falando de operador, é sem a função na qual ele opera. Deu para entender? Ou não?
Eu sim, professor. Professor, eu fiquei curioso com uma coisa agora. E se ao invés desse φ, aliás, além desse φ, eu tivesse outras duas coordenadas? Como se ao invés de φ fosse x, y, z, aí teria 3 equações dessa aí, né? Então, veja, são coisas diferentes. Φ é um campo escalar, portanto, ele representa uma superfície. Se você tiver um x, você pode ter um x, mas aí vai ser x igual a constante. Isso é um plano YZ, concorda? Sim. Então, aí você está tomando o gradiente de um plano YZ, tá certo? Em YZ, né? E aí o que vai dar quando eu tomar um negócio desse? Como o φ é x, isso aqui vai ser dx, que é 1, na direção dx. Então isso aqui vai dar um vetor unitário na direção x, tá? Sim. Você tem que tomar cuidado porque isso aqui, ó, é isso aqui que representa uma superfície. Você não pode pôr x. X não é nada, né? X é uma coordenada, não é uma superfície. Então você define o gradiente a partir disso aqui, que é o elemento de linha. Então não tem problema você escrever daquilo ali. Vamos pensar, por exemplo, no caso, vamos dar um exemplo disso num sistema de coordenadas curvilíneo. Não no XYZ, porque ele fica muito trivial no XYZ. Droga. Não é isso que eu queria, não. Exemplo. Suponha que queremos o vetor unitário na direção perpendicular a uma esfera. Neste caso, tomamos o sistema de coordenadas esférico, claro, né? Essa é a simetria do problema, tá? E escrevemos a superfície esférica como é que eu escrevo a superfície esférica? No sistema de coordenadas esférico. Vai ser R igual a uma Quadrado das constante. coordenadas. É isso aqui. R igual a constante, tá? Isso é uma esfera, tá bom? Se vocês lembrarem, o que é o R? É raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Eleva isso ao quadrado, então é x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a c ao quadrado. C é o raio da esfera, tá? Então, no sistema de coordenadas esférico, a superfície esfera é uma porcaria desse tamanho aqui. É isso que simplifica o problema. E o gradiente, no sistema esférico também, né? Vou colocar o gradiente aqui. O R, ele é um cara que tem um H igual a 1. Então, isso aqui é só R chapéu. O θ, ele tem um Rzinho aqui. Para fazer isso aqui ser um arco, né? E o φ tem um R seno θ aqui. Para fazer isso aqui ser um arco. Ops. Isso mesmo. Ih, que droga, estou usando... não, pode ser. Só que a minha função agora é essa aqui, ó. Como a superfície é simplesmente R igual a constante, temos que o gradiente de φ, gradiente de R vai ser igual a quê? É óbvio. Tem que ser na direção R mesmo. Essa é a direção perpendicular a uma superfície esférica. Tá? Ou seja, quando você usar uma das superfícies coordenadas, que eu acho que é isso que estava por trás da sua pergunta, quando você usar uma das superfícies coordenadas para definir a sua superfície de análise, o vetor unitário vai ser o vetor unitário na direção dessa superfície. Evidentemente, normal é essa superfície. Tá bom? Por exemplo, se eu usasse o θ, qual é a superfície que é θ constante? Em coordenadas esféricas. Qual é a cara dela? É uma reta, né? Superfície. Θ é curva. Qual é a superfície? Lembra? Mantém o θ fixo e varia as outras duas variáveis. É um cone. É um cone, tá? Deixa eu mostrar, deixa eu ver se eu acho aqui uma superfície coordenada aqui. Achei. Ó. Achei. Se o θ for 0, vira um plano, né, professor? Se o θ for 0, vira um plano. Peraí. Assim não é legal, não. Deixa eu achar outra. Basta achar um que não tenha o fundo transparente. Acho que eu vou fazendo isso aqui ficar... Não gostei não. Oh, meu Deus do céu. Peraí, só um minutinho, tá? Deixa eu achar uma imagem bacana. Acho que essa aqui serve. Recapitulando. Tá, tudo bem, estamos recapitulando. Tá vendo aqui o θ constante, ó? Deixa eu só melhorar essa imagem aqui, porque esse recapitulando não ficou legal. Eu tiro aqui. Basicamente eu tô roubando a imagem do cara, né? Mas tudo bem. Roubam de mim também, então. 0 a 0. Tá, então θ igual a constante, você fica com ele parado aqui. Quando você move o φ, ele gira assim. Quando você mexe o R, ele mexe assim. Então dá um cone, tá?
Aí, se você for fazer agora como é que eu diria? Se você for fazer o gradiente, né? Tomando o gradiente de θ, aí não precisa dizer, né? O gradiente de θ. Vai ser igual aqui. O único cara que tem variação em θ é isso aqui, é 1 sobre R. Tá? Sobre R. 1 sobre R na direção θ, né? E aqui, é claro, né? Se você quiser o vetor unitário, vai ser simplesmente o θ chapéu. Isso aqui não é unitário, né? Isso não é unitário. Depende do R. E, se quisermos a versão unitária, temos apenas que dividir pelo módulo. Ou seja, θ é igual, vou colocar nesse formato aqui, esse formato é melhor do que o que eu estou escrevendo. Isso. Bom, isso aqui, de certa forma, é um pouco aquilo que eu estava falando lá da outra vez. Só que lá eu estava falando de superfícies arbitrárias. Aqui eu estou escolhendo superfícies coordenadas. Tá? E aí você simplifica, né? Claro. Tá bom? Ok. Vamos agora passar para o divergente. Vou poder fazer o seguinte. Vou colocar uma seçãozinha aqui. Subset. Ou gradiente. Aí eu coloco aqui agora o divergente. Aí fica mais didático, né? No caso do divergente, vimos que sua definição divergente de um campo vetorial F qualquer, dado nas variáveis, tá? Qualquer que seja o sistema de coordenadas, ele vai ser o limite de ΔV tendendo para zero, lembra da última aula, tá? Da integral fechada de superfície, Sn, ou seja, um daqueles cubinhos só, tá? F escalar dsn, entendido como vetorial, dividido por ΔV. Essa é a definição, tá? Se eu tivesse com o texto aqui, esse texto é outro, né? Se eu tivesse com o texto aqui, eu mostrava que esse era o texto, tá bom? Então, é o seguinte, isso aqui, ó, vale em qualquer sistema de coordenadas, tá? Tudo que está aqui é escalar, ó. Esse troço aqui é um escalar, esse troço aqui é um escalar, esse troço aqui é um escalar. Então, quando eu mudo o sistema de coordenadas, o valor deles não pode mudar, eles são escalares, tá? Então, que vale assim, podemos escrever aí o que eu vou pegar? Eu vou pegar esses caras aqui no meu sistema de coordenadas, tá? No meu novo sistema de coordenadas. Na apostila de vocês, se eu não me engano, na página 190, não, na minha 190, tem uma expressão, vou colocar a expressão aqui porque ela está errada, tá? É zero e lá está infinito. É óbvio que não pode ser infinito, né? E está infinito numa opção de lugar diferente. Pelo menos na minha versão aqui. Então, ó, aqui, ó, não é infinito, tá? É zero. É óbvio, né? Que eu estou pegando elementos infinitesimais. Então, não vou fazer o delta v tender para infinito. Não faz o menor sentido isso. É uma derivada, afinal de contas, né? Então tem que ir para zero. Bom, mas o que eu quero, então, escrever? Ora, eu quero escrever isso aqui no meu novo sistema de coordenadas. Então, eu tenho... assim, para escrever o seguinte. Deixa eu colocar aqui em bullet. As várias superfícies coordenadas. Então, eu tenho aqui B, D, S, Si, para frente e para trás, né? Então, vamos colocar assim, DS, Si, igual. Vou colocar mais ou menos para a gente poder ter essa noção, que pode ser para frente ou para trás, né? E chapéu, H, Si, H, eta, e H, zeta, né? Lembra, tá? Zeta, na direção que Si. Né? E a mesma coisa, eu não vou escrever as outras não, tá? E o mesmo para as outras. Tá? E o elemento de volume, esse D é o nosso delta, tá? E como eles são infinitesimais, eu posso usar o teorema do valor médio. Então eu escrevo esse H, Si, H, eta, H, zeta, D, Si,
eta dz. Agora o que eu vou fazer é escrever este cara, este desse lado aqui, com esses objetos aqui. Isso aqui é um produto escalar. Então tem a parte no xi, tem a parte no eta, tem a parte no zeta. Eu vou fazer só no xi, porque aí fica claro qual é o eta e qual é o zeta, tá? Mas eu vou explicando isso direitinho. Só que senão as expressões ficam tão grandes que começa a ficar muito confuso. Vamos calcular a variação em um número aqui para isso. Em apenas na direção xi, lembrando, nas outras direções será equivalente, análogo, assim, temos esse cara aqui. Vou tomar na direção xi, tá? Então eu tenho o elemento de área atrás e o elemento de área na frente, tá bom? Então repito aqui, ΔV tendendo para zero. Aqui eu fico com esse cara aqui tomado na frente, F, mas o F é tomado aonde? Em xi. Lembra comigo? Eu vou voltar lá na imagem, tá? Mais dxi. Ó, deixa eu só escrever aqui e eu volto lá, tá? Aí vem o elemento de superfície, que é esse cara aqui. Menos o F. Aqui já é o Fxi, né? Perdão, eu já fiz o produto escalar, tá? Ó, eu já estou fazendo o produto escalar do F com o dxi, o do Sxi. Então, evidentemente, estou pegando a coordenada Fxi, tá? Menos esse troço aqui, mas tomado na outra. Tomado em xi. Deixa eu mostrar para vocês o que eu estou fazendo aqui. E aqui embaixo o elemento de volume, que é isso aqui. Olha só. Eu estou calculando aquela. É por isso que tem aquele problema lá que foi comentado até no WhatsApp, tá, gente? Ele é importante para isso aqui. Eu estou pegando aquele fluxo aqui, ó, nessa superfície, que é em xi mais dxi mn, e nessa superfície, que é xi eta zeta, tá? Xi mais dxi eta zeta, xi eta zeta. Então aqui, ó, nessa superfície, eu estou na variável xi. Nessa outra superfície, eu estou na variável xi mais dxi, tá? Então por isso que aparece aqui, xi mais dxi, e aqui xi. Esse aqui seria o fluxo na superfície de frente, e esse aqui é o fluxo na superfície de trás, em que o sinal negativo decorre justamente do fato de que essa superfície é orientada na direção oposta. Tudo bem isso aqui ou não? Tá. Então vejam só. Ocorre que esses objetos aqui, ó, tá? Deixa eu só fazer aqui esse cara aqui com esse cara aqui. São variações, tá? Seriam deltas, na verdade, né? Com esse cara aqui vão embora, tá certo? O ΔV evidente. Não, deixa eu colocar esse troço de novo aqui, porque senão, peraí. Deixa eu ir aos pouquinhos, né? Porque senão na hora de ler ninguém entende o que está acontecendo. Peraí. Fazendo tudo mais na cabeça não funciona. Interessante que as pessoas possam acompanhar mesmo que não tenham visto a aula, né? Então eu vou escrever isso aqui de novo, mas vou fazer os cancelamentos aos quais eu me referi. Então o dxi dz, dxi deta dz e deta dz. Então é óbvio que agora a variação disso aqui só conta o dxi, né? Porque o ΔV está se tornando zero justamente porque o dxi está se tornando zero. Então eu vou colocar aqui dxi, tá? Agora olha só, aí você fala assim, mas por que você não cortou o h eta e o h zeta? Não, eu não posso cortar, lamentavelmente, tá? Eu não posso cortar pelo seguinte, porque esses caras aqui, via de regra, dependem do xi, do eta e do zeta. Olha só, o h θ, no caso do coordenadas esféricas, o hφ, ele depende tanto do xi quanto do eta. Então, essas são funções dessas coordenadas e eles estão sendo tomados em pontos diferentes. Seria como eu colocar aqui o h xi mais dxi, eta zeta, o h zeta de xi mais dxi, eta zeta, tá? Eu só não coloquei porque senão fica ilegível, tá bom? Então, o que está sendo variado é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui está sendo tomado em xi mais dxi, eta zeta. Vou inclusive colocar isso aqui para deixar isso bem claro, tá? Deixa eu escrever aqui. Deixa eu ver, vou colocar assim. Ixi, acho que eu fiz besteira aqui. Eu coloquei o troço que era antes. Né? Peraí. Fácil. Tira aqui. Tira aqui. Aí eu vou escrever. Bom, tira aqui. Tira aqui. Tira aqui. Esse cara aqui eu não vou escrever mais assim, não. Vou escrever. Peraí, deixa eu fazer assim. Melhor.
Vou escrever isso aqui assim, ó. Somado nesse ponto, menos esse cara aqui. Lembrando que das dependências, por isso que eu estou fazendo isso, tá? Dividido por esse cara aqui, tá? E esse aqui é o d que signo para zero. Então eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. 1 sobre H eta. H zeta. Na verdade, o próprio H psi também. Isso aqui, ó, se eu tirar tudo isso aqui e deixar só o D, eu pus isso aqui para fora, né? Bom, deixa eu escrever isso aqui desse jeito. De novo, mais aos poucos, né? Eu tirei esse cara aqui e fiquei com isso. Agora, o que é isso aqui? Isso aqui é a derivada parcial desse troço que está em colchetes. Então fica. Mas a derivada parcial com relação a quem? Com relação ao psi. Então, na direção psi. Então, vai ser a derivada parcial disso aqui. F de psi, H eta, H zeta. Mas notem que eu fiz só para a parte psi, né? Então, teria ainda a parte zeta e a parte eta. Mas aí fica óbvio quais são esses elementos, tá? Então, eu poderia colocar aqui mais um termo em eta, zeta. Só para dizer que eu estou fazendo só um pedaço, tá? Vou carregar esse termo até aqui embaixo. Seria a expressão disso aqui em eta, zeta. E aí aqui eu escrevo o termo completo. Porque aí é fácil ler, né? É só uma questão de regularidade aqui. Você tem isso aqui. Agora, quando for o eta, vai dar o quê? Vai dar 1 sobre d eta, f de eta, h psi, h zeta. E quando for o zeta, vai ser 1 sobre d zeta, f de zeta, h eta, h psi. E agora, isso não é isso aqui? Então, de modo que divergente de f, um sistema de coordenadas curvilíneo ortogonal qualquer, dado nesses termos aqui. Tá bom? Entenderam essa mutreta aqui, ó? Essa integral aqui é aquela integral que está lá naquele exercício, tá? Só que agora eu estou fazendo em cima daquelas superfícies coordenadas, que são, na verdade, superfícies enquadradas curvilíneas ortogonais, tá? Por isso que eu tive que incluir aqui esses elementos. Esse cara aqui é o ds psi da frente, esse aqui é o ds psi de trás, mas todos estão na direção psi, dividido pelo elemento de volume. É isso, tá? E aí, um termo similar para a outra parte, né? Porque isso aqui é um produto escalar, então é uma soma, né? Então tem a outra parte no ds eta, que vai dar uma coisa parecida com essa em eta, e uma parte em ds zeta, que vai dar uma coisa parecida com essa em zeta. E eu não fiz para poder não embolar o troço desnecessariamente, tá? Então eu vou colocar só assim, para poder ficar mais certinho. Bom, será que vale um exemplo aqui, talvez, né? Sei lá se vale um exemplo, é uma coisa tão simples que... Ou seja, se você tiver os Hs, você sabe calcular o divergente em qualquer sistema de coordenadas. Que você saiba o H e que seja ortogonal, evidentemente, né? Então, no sistema esférico, temos que HR é igual a 1. Por isso que tem que saber calcular esses caras, tá? Igual a R, H e igual a R seno de θ. Assim, o divergente de um campo. Olha só, o campo é vetorial, tá? Não existe divergente de campo escalar. Divergente de F é igual a 1 sobre esse elemento aqui, que é o R ao quadrado seno de θ, que é o jacobiano, no final das contas, né? Que fica BDR disso aqui, que é o F de R, será qual, porque eu não sei quem é o campo, né? Isso aqui é uma coisa geral. O H eta e o H zeta. Mas quem é H eta e H zeta? É R ao quadrado seno de θ. Aí você pergunta assim, mas o FR depende de R? Sei lá, vai depender de quem é o F de R, tá? Não tem como dizer isso, é geral. Mas P de θ, esse cara aqui, ó, o F de θ,
HXi, HZ. O HXi é 1. O HZ é R seno θ. Então, vou colocar aqui. E, finalmente, o D. Dφ. Do H eta HXi. Esse aqui é 1, esse aqui é R, então fica R. F de φ. Ó, só isso. Agora, vocês podem ver aqui que você pode simplificar esse troço um pouquinho. Você pode passar o R para fora, pode passar o R para fora. Aqui pode pôr o seno de θ para fora, dividir. Isso não interessa. Para nós é irrelevante. Tá? Agora, vamos calcular uma coisa interessante. Vamos supor. Deixa eu pensar um campo aqui. Θ. Vamos colocar R. R na direção R. É um campo. Um campo radial. Tá certo? Um campo radial. Como fica o divergente? Tá? Você vem aqui e coloca o campo aqui dentro. O FR é R. Os outros são 0. Então aqui é 0, vai ficar só um R ao cubo. Blá, 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 blá. Então o divergente aqui vai ficar isso. Multiplica o DDR. Como o F de R é R, né? Então isso aqui vai ficar R ao cubo, né? Certo? Isso aqui é R, né? Então isso aqui vai dar R ao cubo. O seno corta. Então vamos escrever aqui de novo. O seno corta. O DDR dá 3. R ao quadrado, né? O R ao quadrado corta com R ao quadrado. Dá 3. Ou seja, o divergente de R é igual a 3. Acabou de mostrar isso. Divergente de um R, né? Nesse R aqui, né? Tá? Ou seja, você poderia escrever, porque isso aqui é igual a isso, né? Tá? Ou seja... Mas, professor, qual que seria a interpretação desse 3? Deixa eu colocar aqui. Esse 3 é o número de dimensões, na verdade. Tá? Como você está fazendo a divergência do próprio R, ou seja, da própria coordenada, então não tem jeito, você tem que ter... É como se você tivesse uma divergência 1 em cada uma das direções. Mais ou menos isso. Tá? É a mesma coisa que você colocar um campo vetorial que é igual a x na direção y e tomar o divergente disso. Vai dar quanto? 1. Né? Se você tomar um divergente de y na direção j, do campo y, j, vai dar 1 também. Né? Entendi, obrigado. E se o F fosse uma coisa na direção θ, hein, gente? Vamos fazer isso aqui. Vamos supor. São exemplos particulares, né? Claro, né? Igual a, sei lá, θ. Vou botar uma constante, não precisa ser. Pode ser uma função qualquer aqui. Pode ser uma função qualquer. Eu vou colocar uma função qualquer aqui. Menos uma função que dependa de R e φ, mas que não depende de θ. Eu quero saber quanto é que vai dar o divergente disso aqui. Tá? Então, estamos com esse cara aqui, igual isso aqui. Mas aí nós temos só a componente Fθ. Então esse cara aqui é 0, porque não tem FR. Esse cara aqui é 0, porque não tem Fφ. E o Fθ é F de Rφ. Como o F de Rφ não depende de θ, eu posso simplesmente colocar lá do lado de fora. A derivada passa batido por ele. Tá? Assim como o R, posso colocar do lado de fora também. Aí ele cancela com esse R aqui. Tá? Mas aqui eu fico com uma derivada que eu preciso calcular. Né? Então aqui fica uma coisa assim. Isso aqui é um cosseno de θ. Então isso aqui vai ser uma coisa assim. Vai ser uma tangente, uma cotangente, né? Isso. E por aí vai, tá? Casos mais gerais, vocês vão ter que analisar essa generalidade. Tá? Sim, professor. Oi. Acho que eu entendi o que quis dizer da interpretação, que o gradiente ele dá o caminho mais rápido, né? E o divergente vai dar o... acho que essa é a interpretação que ele queria saber. É o ele queria perguntar isso. Tá? Então é isso. Bom, é esse. Bom, aí vocês têm agora o operador rotacional. Peraí. Subsection. O operador rotacional. Aí eu vou fazer o quê?
exercise. Para compreender esse troço direitinho, tá? E existe um quarto operador, que é uma combinação do divergente e do gradiente, tá? Que é chamado operador laplaciano. Esse é importantíssimo para a gente. Podemos você tem um gradiente de uma função φ, escalar, você vem e toma o divergente disso, tá? Esse aqui é o divergente do gradiente. O divergente do gradiente tem nome, porque ele é tão importante em física que vale a pena escrevê-lo, que é o laplaciano. O laplaciano é a divergência do gradiente, ele é um operador escalar. E aí a pergunta em coordenadas cartesianas, o laplaciano vai ser igual a quê, que vocês acham? Vai ser del quadrado, dividido del x quadrado, e aí vai indo. Aí, somado, né? Porque é um operador escalar. Onde eu posso tirar isso? Eu posso tirar da definição do gradiente e da definição do divergente. Tá? Não tem segredo nenhum. Então, isso aqui, mais isso aqui em y. Mais isso aqui em z. Em coordenadas curvilíneas ortogonais. Como é que eu chego nele? Do mesmo jeito que eu cheguei nesse daí. Mas como é que eu faço? Vai ficar o quadrado dos H's por aí ou não? Mais ou menos. É por aí, mas é mais ou menos. Vamos lá. Ó, neste caso, temos que o gradiente fica aqui, já foi visto, né? Eu vou colocar o φ aqui, tá? Agora a gente está querendo falar de um ponto específico. Agora eu venho e tomo o divergente disso. Quem é o F, cadê? Quem é o FR aqui? O FR, ó. Quem é o Fxi aqui? Quem é o Fxi aqui? Nessa expressão. Percebem que esse cara aqui é o nosso F? Ó, divergente de F, ó. Vamos escrever aqui. Então, divergente de gradiente de φ é igual ao divergente de F, em que F é igual ao gradiente de φ. É? Tá? Então, por exemplo, F. Se vai ser igual, usando essa expressão aqui, vai ser o quê? Bora, gente, exercitar aí. Ó, quem é o F fixo? Se for o que eu tô pensando, vai ser um bicho enorme. Não vai ser tão grande assim, não. Parece, mas não fica grande, não. Porque, olha só, o F de φ é só esse pedaço aqui, ó. Não é? Não é a componente na direção φ? Na direção xi? É isso. Isso é o F de xi. Obviamente que os outros Fs vão seguir a mesma ideia, né? Eu vou colocar aqui, não era para colocar, não, mas vai lá. Tem esse cara aqui. Que é o cara que está multiplicando pelo vetor unitário. A componente é aquilo que o escalar que multiplica no vetor unitário. Tudo bem? Todo mundo sabe disso? Vai. E aí a gente acaba. De modo que divergente de F, agora eu vou colocar a fórmula do divergente. Divergente do F, que é o laplaciano, né? O laplaciano de φ, então o divergente de F, que é o laplaciano de φ. Agora eu pego esse cara aqui e coloco, tá? Então vem aqui, pega esse cara aqui, coloco aqui. É um produto, então eu só pego esse troço e passo para cá, ó. Olha a forma bonitinha. Esse cara aqui, põe ele aqui. Não, é verdade, mais assusta do que qualquer coisa. E é fácil de pegar, porque é a derivada de uma variável com os H's das outras duas variáveis dividido pelo H da mesma variável. Pronto, é isso. É sempre a mesma coisa. Então é tranquilo. E aqui eu pego e ponho esse cara aqui. Aqui, puxo para cá, Pronto. E é o divergente, que é o laplaciano. Então, essa expressão aqui é muito importante,
porque são infinitas as situações em física, e você tem uma equação chamada equação de Laplace. Eu termino aqui, tá? Então eu pego aqui um exemplo. Esta expressão é importante, porque há infinitas situações em física em que chegamos a uma equação do tipo laplaciano, por exemplo, laplaciano de φ igual a zero. Tá? Como ocorre na eletrostática e também na gravitação. Então, isso aqui consegue descrever uma situação, uma quantidade enorme de situações físicas. Tá? E essa equação é chamada equação de Laplace. Não precisa nem dizer porquê, né? Laplaciano.